Bom dia irmãos, bom dia a todos os alunos e alunas da nossa EBD. Eu me chamo Suelen Abreu e nós vamos estar hoje estudando sobre o novo personagem dessa série linda, dessa série inspiradora, De Joelhos, Vidas Impactadas pela Oração. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou apaixonada por esse tema e eu sou apaixonada por esta personagem, que eu tenho certeza que ela vai falar muito com você também. E eu fico muito feliz por poder compartilhar com os irmãos sobre essa personagem, que é a Ana. Ana é do Antigo Testamento, Ana, a mãe de Samuel. É o que nós vamos estar estudando hoje, compartilhando, mais uma porção da palavra do Senhor. Antes de nós entrarmos especificamente no texto, nós vamos estar entendendo um pouquinho rapidamente, apesar de ser muito conhecido, mas a gente não pode deixar de falar sobre esses personagens, você entender o contexto, entender esse ambiente, que Ana vivia. Existia a Ana, que era a esposa de Eucana, e Ana e Eucana não tinham filhos. Nós temos a Penina, que era outra esposa de Eucana, porém ela tinha filhos e era uma rival, e era uma competidora, se assim eu posso dizer, com Ana. E nós temos, para brindar o final da história, nós temos Samuel, que é o grande presente, o grande milagre dessa história toda. E no Antigo Testamento, e muito lá atrás, todos nós sabemos que uma mulher sem filhos era muito humilhada naquela época, Era, além da mulher, da própria mulher, se sentir muitas das vezes inútil por não poder dar filhos ao seu marido, ela era humilhada, ela sofria várias questões ali por conta dessa esterilidade, porque ter filhos e dar filhos ao seu marido, era como um prêmio, era muito importante até mesmo para a família, porque os filhos ajudavam também, no crescimento da família, no trabalho, braçal. Então os pais contavam com os filhos também. Mas muito mais do que essa questão, de ter filho para ajudar, filho para ter alguma coisa, para fazer, para ajudar, era muito mais uma questão psicológica também, que a mulher vivia naquela época, uma pressão psicológica, não só pela sociedade, mas também Ana se cobrava muito, acredito que hoje em dia a gente viva isso um pouco, não intensamente como naquela época, mas nós vivemos um pouco disso hoje em dia também, Muitas mulheres sofrem pela esterilidade, como os irmãos sabem, e para quem não sabe, eu fui uma delas, também com um problema de infertilidade e é uma questão realmente assim, interior e psicológica, que mexe muito com a sua vida. Então Ana viveu esse contexto, Ana viveu esse período muito opressor, e aí de repente você vai, quem não conhece muito a história de Ana vai falar assim, mas o que tem a ver isso com oração? Eu digo para você que tem tudo a ver, é o que nós vamos estar conversando. E eu conversando com a Patrícia, porque não tem como falar de oração sem Ana, sem Samuel, como que eu divido essa história para os irmãos poderem entenderem melhor. E Patrícia me deu uma ideia maravilhosa que eu estou usando, e eu confesso que eu aprendi ainda mais. Eu vou dividir juntamente com você a vida de Ana em 3 períodos. Ana antes
da oração, Ana durante a oração e Ana depois da oração. O quanto nós vermos que a oração foi fundamental na vida de Ana, né? Eu posso dizer que estudando mais afinco, lendo outros artigos e lendo, né, a Bíblia de estudo e aprofundando, os próprios autores fazem essa comparação, né? E a gente percebe nitidamente a diferença do antes, durante e o depois de uma vida de oração. A oração, a gente costuma dizer que é uma conversa com Deus, né? Eu digo que é muito mais. Oração é intimidade, é relacionamento com Deus. Não tem como eu ter respostas de oração se eu não tiver um relacionamento, uma intimidade com Deus. Deus precisa me conhecer e eu preciso conhecer o Deus. Eu preciso conhecer o dono do milagre, aquele que pode tudo. Ele não só faz tudo, né? Nós precisamos entender o que Deus quer com a gente na oração. Não é só eu me ajoelhar, não é só eu ter essa rotina de oração. É muito mais intenso e é tudo muito mais forte, mas não é impossível. Não é. A gente às vezes coloca muito empecilho, né, na nossa vida de oração, porque eu não consigo orar. Eu já ouvi pessoas falarem assim, eu não consigo ter tempo, eu não consigo me ajoelhar. Isso depende muito mais de nós, irmãos. Muito, muito mais de nós do que do próprio Deus, porque Deus está ali, ó, só esperando. Nós precisamos dar esse passo. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é Ana antes de orar. Eu não vou ler os textos porque são extensos e a gente vai demorar um pouquinho, mas eu convido a você a ter a sua Bíblia aí aberta em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. E o primeiro capítulo e o segundo capítulo são muito específicos, contando a história, né? Toda essa história, todo esse contexto para você entender muito melhor. Então eu vou estar salteando alguns versículos aqui. Eu só não vou ler os textos inteiros para a gente poder não consumir muito tempo. Mas eu convido você a ter um papel, um caderno, caneta e a sua Bíblia aberta para a gente poder compartilhar e você poder anotar aí tudo que Deus falar ao teu coração. O primeiro capítulo de Samuel fala sobre Ana e Eucana e Penina. Ana, uma mulher amargurada, triste por não poder ter filhos. E Ana tentava e nada de ter filhos. Eu vou ler o versículo 4, 5 e 6 rapidamente para você entender essa primeira Ana. No dia... Versículo 4, tá? Do primeiro capítulo. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. A sua rival provocava excessivamente. Às vezes a gente pode achar a Penina ali, né? Para que essa mulher estava fazendo ali, né? O que ela fazia com Ana? Mas eu prefiro pensar, e assim eu ouvi uma palavra falando sobre Penina, né? Dizendo assim, o que seria de Ana sem Penina? O que seria da vida de oração de Ana se não fosse Penina? Porque Penina a provocava excessivamente, diz a Bíblia, excessivamente. Então Ana, ela se sentia infeliz, frustrada, sem perspectivas do seu futuro, né, na maternidade. Como eu disse para os irmãos, né, a maternidade naquela época era, né, uma das primeiras coisas
que a mulher, depois de casada, deveria pensar, né, em ter filhos. E as suas expectativas em relação à maternidade não se cumpria, né? Passando tempo ela casada, e isso não se cumpria na sua vida, né? Não aconteceu no tempo que ela esperava e nem aconteceu do jeito que ela queria. Então ela passou a ter pensamentos ruins, ela entrou em depressão, né? Dizem-se alguns textos que eu estudei devido à sua forma de viver, porque no versículo 7 diz assim, para você entender isso: e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. E alguns estudiosos dizem que Ana se consumia em choro, não comia, apesar de Ana ser a mais querida de Eucana, né? Como ele mesmo declarou, era a que ele mais amava. E Ana, vivendo esse cenário, né? Se consumindo psicologicamente, internamente, uma cobrança de não ter filhos. E apesar desse amor todo que ela tinha do seu marido, e de repente até mesmo ele entender essa dificuldade, mas Ana não se entendia, de repente, né, não se via tão abençoada assim, apesar de ter o amor do seu marido, não ter um filho. E Ana vivia nesse ambiente opressor, né? Porque eles moravam juntos e Penina ali provocando Ana. Mas apesar disso tudo, Ana tinha um sonho, né? Que esse sonho era ter o seu filho. E ela não desistiu. Apesar dela viver nesse contexto e nesse ambiente, ela não desistiu do seu sonho. Ela lutou com o que ela tinha. E o que ela tinha era sua oração. Oração foi o remédio para a vida de Ana em todos os sentidos. A oração foi a arma principal que Ana usou para ela não desistir de ter o seu filho. Ana foi determinada, foi uma mulher cheia de fé e esperança. Aí eu penso assim, da onde que Ana tirou tanta força, né? Por ter vivido dias e de repente, né, meses, anos nessa opressão, mas Ana tinha esse sonho e ela não desistiu. E ele só foi possível por conta da sua oração. Nós vamos passar para o segundo ponto, que é a Ana durante a oração. Nós tínhamos uma Ana amargurada, uma Ana triste, prostrada, deprimida, e a partir do momento que ela resolve não abandonar o seu sonho, né, de não desistir de ter o seu filho, Ana começa a orar. Ana se volta para Deus como se fosse e era, né? Não só a última a esperança, não, mas o seu recurso que ela tinha ali na época. Hoje, né, a gente corre atrás dos melhores médicos, dos melhores exames, os medicamentos, os tratamentos, né? Porque nós temos isso à nossa disposição hoje, né? A medicina, graças a Deus, ela é muito evoluída, primeiro por conta de Deus, e isso é o nosso favor. É uma das armas que nós temos também. Mas a oração é fundamental, tanto lá atrás com Ana, como hoje na nossa vida também. A gente pode ter tudo de melhor ao nosso dispor, mas nós precisamos estar dispostos primeiramente a orar e a buscar a Deus, pedindo a sua bênção, a sua orientação para tudo que nós vamos fazer. Como cristão, nós devemos, né, ter essa consciência, primeiro de tudo, a oração. Ana, durante a oração, ela chegou à presença de Deus humilhada, deprimida e desiludida. Mas durante todo esse processo de oração,
Ana teve amadurecimento e crescimento espiritual. A oração faz isso com a gente, irmãos. A oração traz isso para a nossa vida espiritual. Nós vimos na mensagem de domingo passado, me perdoe, no dia 31 de janeiro, pastor Henrique pregando, e ele falou rapidamente sobre Ana. E um dado muito interessante, que eu particularmente não sabia, eu aprendi com o pastor Henrique pregando. Ana orou até chegar a Samuel 25 anos. Irmãos, 25 anos orando por um propósito, por um sonho, por um milagre. Pedindo a Deus um filho. 25 anos. 25 anos é muito tempo, não são 25 dias, são 25 anos. E isso, nós vemos o amadurecimento e o crescimento de Ana na oração, principalmente por conta do seu voto. Porque quando Ana fez o voto de Samuel, isso nós vamos ler aqui rapidamente, no capítulo 1 ainda, a partir do verso 9 fala sobre a oração e o voto de Ana. E os relatos nos dizem que quando Ana faz essa oração, quando Ana faz esse voto a Deus, é nesse tempo que se completa o 25º ano de oração de Ana. E eu acredito que Ana fez esse voto pelo seu amadurecimento, pelo seu crescimento na oração. Porque ela poderia ter tido isso com um ano, com meses de espera. Ana teve com 25 anos e a minha leitura, o meu entendimento e o que o Espírito Santo falou comigo foi que Ana, nesse período, foi o período de crescimento de Ana na vida espiritual, na sua oração. Ana chegou a fazer esse voto e essa oração tão forte, tão chamativa, que até o profeta Eli se assusta e acha que ela está bêbada, mas eu acredito que Ana estava envolto de um momento de oração, de presença de Deus, de presença do Espírito Santo tão grande, que aquilo foi demais só para ela, né? E ela acabou aflorando aquilo tudo. Foram 25 anos orando. Então, não tem como não crescer, não tem como não aprender, não tem como não amadurecer, né, a oração na nossa vida. Porque quanto mais eu oro, mais eu quero. Quanto mais eu oro, mais eu aprendo. Quanto mais eu oro, Deus fala comigo. Quanto mais eu oro, a minha intimidade com Deus cresce. Deus me conhece, eu me conheço. E durante todo esse processo de oração de Ana desenvolveu paciência, Ana desenvolveu determinação, Ana desenvolveu posicionamento. Irmãos, tem sido uma grande falha nossa, né? Eu falo por mim mesmo. E esses últimos 2 anos, 2019, 2020, assim, até conversando com algumas mulheres da nossa igreja, no ministério, no projeto Desperta Débora, Deus tem me chamado muito particularmente sobre esse ponto, posicionamento. Qual é o seu posicionamento na terra? Qual é o seu posicionamento na sua casa, no seu trabalho? Que posicionamento você tem diante de Deus? Ana desenvolveu tudo isso durante esse tempo na sua oração. Paciência, determinação e posicionamento. Para ela resistir e conseguir esperar Samuel chegar. Em nenhum texto, em nenhum versículo, nós vamos estar lendo aqui rapidamente,
Nós não vemos Ana murmurar, nós não vemos Ana reclamar, nós não vemos Ana juriar-se com Deus. As suas orações, né, e a oração do voto dela não foi de reclamação, dizendo que ela estava cansada, né, que por que Deus não ouvia a oração dela. Simplesmente chegou um ponto que ela realmente deu um passo de fé, né? Porque quando a gente faz um voto a Deus, nós precisamos ter muita consciência disso, porque não é só eu falar, né? Eu tenho que cumprir. Deus sempre cumpre com as suas promessas nas nossas vidas. E eu? E você? Você tem cumprido os seus votos a Deus? Ana seguiu firme e obediente. E no verso 9 fala assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ai, esse choro é doído. Esse choro, ele mexe muito com a gente. É um choro doído, mas é um choro de fé, que eu já tive esse choro, e é um choro de fé. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres e lhes dere um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Demonstrando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Eu acredito que o mover era tão grande, que Ana não se conteve, né? Ana precisou expressar isso com seu rosto, com as suas lágrimas, né? Deve ter sido muito forte realmente, né? Porque o profeta Eli a confundiu como uma bêbada. E Ana, aconteceu isso tudo porque ela criou o hábito de orar, né? Foram 25 anos orando, né? E então não foram orações avulsas, não foram orações sem respostas, porque Ana, a cada ano, a cada oração, ela foi crescendo e amadurecendo. E esse período e esse crescimento de Ana foi extremamente necessário para que a resposta chegasse, né? Ana não teve imediatismo, né? Oro hoje, recebo amanhã. A gente tá assim, né? A gente manda uma mensagem pelo WhatsApp, a gente já quer, ficou azul, a gente já quer saber a resposta da pessoa, né? Nós não estamos tendo muita paciência. E eu digo isso até mesmo na nossa vida espiritual. Infelizmente, nós estamos impacientes, até mesmo com Deus, né? Como se Deus fosse obrigado a nos responder na hora que nós quiséssemos, né? E Ana nos ensina isso. Deus respondeu Ana no tempo que ele achou necessário, no tempo que ele achou que Ana merecia. Porque, para mim, irmãos, a promessa já estava ali. Samuel estava pronto para vir. Ana não estava. E eu recebi essa palavra no meu tratamento para engravidar e foi uma grande verdade. Uma querida de Deus falou isso para mim. O milagre está ali, Suelen. Tá te esperando. Caminhe. Você só precisa caminhar com Deus e o seu milagre vai chegar. E é uma grande verdade na vida de Ana também, né?
porque Samuel já estava nos planos de Deus. Samuel era para chegar, mas Ana não estava preparada para recebê-lo. Ana precisava se fortificar, tanto no relacionamento com Deus, como no seu psicológico. Ana precisava crescer na oração, porque Samuel já era um escolhido, um profeta do Senhor. Então ele precisava da sua família bem estruturada, ele precisava da sua genitora muito bem estruturada, muito bem fisicamente, psicologicamente. E isso aconteceu com Ana. Né? Esse período todo de Ana orando, se dedicando à oração, foi o tratamento que Ana precisava. Ana teve dedicação, né? Dedicação na oração. E eu gostaria de trazer isso para a nossa vida rapidamente, né? Porque nós entramos no imediatismo, né? A gente ora ao acordar, ou às vezes a gente nem ora. Primeiro a gente, né, vai ver outras coisas, vai ver o celular, depois a gente ora. Ou às vezes a gente nem ora, aí a gente vai pro almoço, a gente faz aquela oração automática do almoço, aí a gente ora automaticamente pro jantar, ou a gente ora quando a situação tá pegando fogo, quando a gente vê que não tem mais jeito, aí a gente busca Deus, lembre-se de mim, né? Ana nos ensina, né, a dedicação na oração. Ana não sabia quando, como, Ana não tinha noção de tempo, Ana não esperava no tempo, Ana esperava em Deus. E esse esperar dela criou, né, essa rotina de oração, criou essa dedicação na oração. Porque quanto mais eu oro, como eu comentei com os irmãos, porque quanto mais eu oro, mais eu aprendo, né? Porque a gente ora a palavra, a gente adora a Deus através da oração. A oração eu falo com Deus, mas Deus também fala com a gente. Quantos momentos de oração, irmãos, quantos momentos de oração eu já tive com o Senhor, que eu entrei desesperada, chorando, e depois um alívio tão grande, depois veio uma palavra tão poderosa. Oração não é uma via sozinha, literalmente uma via de mão dupla, porque eu tô indo e Deus está vindo, eu tô indo e Deus está vindo, né? A gente precisa entender também que o tempo é totalmente espiritual, né? E o tempo é muito precioso na nossa vida, porque nós precisamos entender que não é o nosso, é o de Deus, né? A oração nos traz paciência, nos traz calma também nesse sentido. Se fosse qualquer uma de nós, mulheres que está tentando engravidar ou está passando por isso, 25 anos, como eu já ouvi de algumas pessoas, impossível, não espero isso tudo não, tô velha. Já ouvi muitas pessoas falarem assim, não, já estou velha. O tempo é uma preciosidade e Ana nos ensina isso, né? Orar com tempo. E esse tempo que eu estou falando é em relação realmente à pressa. Às vezes a gente ora com pressa, a gente ora no meio do vucu-vucu e Deus nos quer só naquele momento, nos quer só para Ele. Você tem esse momento que Ana fazia de ano em ano, subir à casa do Senhor, levar uma oferta e ter esse tempo com Deus. Ana nos ensina que isso é a resposta das nossas orações. Esse é o caminho, esse é o remédio, né? Você tem conversado com Deus? Você tem adorado a Deus através da sua oração? Você tem buscado a Deus através da sua oração? São perguntas que podem ser de repente fáceis de responder ou não, porque vai depender do seu grau de intimidade com Deus.
Quando eu tenho uma intimidade com alguém, né, com um amigo, com família, a conversa rende, cresce, não dá vontade de ir embora. A gente quer só conversar, né? E com Deus. Queridos, a oração, eu aprendi que oração é o termômetro da nossa vida. Eu amo falar de oração, eu amo oração e ela está presente na minha vida muito intensamente, desde sempre. Eu lembro que quando eu era adolescente, isso não faz muito tempo, eu estudava, quando eu estava na igreja congregacional em Tanguá, eu era solteira ainda, eu estudava a revista da Escola Bíblica Dominical. E meu pai tinha um escritório em casa e eu me trancava ali, trancava mesmo com chave, e ali eu estudava a palavra, estudava os textos, a revista, as lições e orava. E orava muito, e chorava ali. E eu já até comentei com algumas mulheres que Deus me faz assim lembrar de algumas orações que eu já tive lá atrás, porque foram intensas, porque coisas que eu tenho hoje, eu pedi lá atrás. E isso foi quando eu era adolescente. Então, o tempo me ensinou. O tempo é o nosso companheiro, mas ele não é um companheiro ruim, porque durante esse tempo, durante todo esse processo, nós ganhamos muito. Ana ganhou muito com Deus. Esse amadurecimento, esse crescimento na sua vida espiritual, Ana só teve através da sua oração. E Ana buscou conselhos, Ana buscou isso em Deus. Né? Eu ouso dizer que muitas das vezes a gente procura conselhos, nós ouvimos conversas ruins, tristes, nos lugares errados, com as pessoas erradas. Oração faz você se chegar a Deus e ter a resposta certa, a conversa certa, a palavra certa, no momento certo e na hora que você precisa. Lá em Mateus 6,6 é um versículo muito conhecido e eu tenho certeza que você sabe, e isso a gente sempre fala, né? A gente sempre relata nas reuniões de oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Queridos, não é na casa da vizinha, não é na internet, não é nas redes sociais, é no teu quarto, é no teu secreto, seja ele aonde for, que Deus vai falar com você. Às vezes a gente costuma, reclamar, sair por aí mandando mensagem para todo mundo e, é como se nós precisávamos de uma resposta, nós estamos precisando de alguma coisa e nós vamos, pedir, saímos aí pelo mundo a escolher, a ouvir conselhos e a esperar coisas de quem não tem nada para nos acrescentar, de que não vai me ajudar em nada, e a resposta de Deus não vai chegar através disso. Ana nos ensina que é no secreto. Você e Deus, nesse secreto, a resposta de oração. Nesse secreto, há crescimento, há ganho. Você encontra Deus nesse secreto. Ana nos ensina isso, buscar a Deus a sós, no teu momento. Busca isso na tua vida, Deus e você. Ana engajou toda a sua perseverança, toda a sua fé. Ana é uma mulher de fé e ela se engajou, porque a oração, muitas das vezes as pessoas não gostam de orar, Tem pessoas que não gostam de orar.
Tem pessoas que não procuram saber da oração. Sabe por quê, querido? Oração é comprometimento. E a gente não quer se comprometer muitas das vezes com as causas do reino. Eu não quero me comprometer com os problemas dos outros, eu já tenho os meus. Oração é decisão. Oração é posicionamento. E muitas das vezes eu não quero me posicionar com Deus. Então, eu não oro. Porque a gente sabe que Deus fala e que Deus cumpre com as suas promessas. Então a oração, ela exige muito de nós. Energia, perseverança, vontade. E Ana perseverou em orar ao Senhor pelo tempo que foi preciso para trazer Samuel. Porque Ana também nos ensina, né, a ousadia. Ela pediu um filho varão, né? Eu lembro que quando eu estava no meu tratamento para engravidar, eu falava para Deus que o que viesse, eu não escolheria menino e menina. Por mais que eu tinha ainda muitas coisas guardadas da minha primeira gravidez que eu perdi, que era um menino, e eu guardei pensando nessa segunda gravidez. Mas foi tão milagre, foi tão inesperado, que o que viesse, né, eu não teria predileção nesse meu pedido. Mas Ana foi muito audaciosa, né? Ela pede um filho varão, que ela consagraria ao Senhor e deixaria ele na casa de Deus, né? Você pegar o seu filho que você tanto sonhou, que você tanto quis, né, e entregar e deixar, literalmente. Um voto forte, um voto muito poderoso e de posicionamento. Ana tem uma visão clara do seu problema. Ana conhece a si mesma. E isso que é muito interessante. Porque se ela fez o voto é porque ela com certeza pagaria esse voto. Ela não ia deixar o Senhor na mão, né? Então Ana nos ensina isso também. Nós precisamos nos conhecer. Quais são as minhas necessidades? O que você tem posto no altar do Senhor em oração? E Ana, além dela se conhecer, ela sabia muito bem do que ela precisava para ela apresentar ao Senhor, né? Ana possui uma vida de oração ativa, muito viva e ativa, e isso aguça os sentidos espirituais, né? E trouxe esse crescimento para a vida de Ana. Ana confia, ama e se relaciona com Deus. Ana creu e a partir de agora suas atitudes são baseadas na fé. Então, a partir desse momento que Ana faz esse voto a Deus, que ela se consagra ao Senhor e consagra desde já o seu filho, ali a história de Ana começa a mudar. Esse é o ponto que nós entramos pro terceiro tópico, que é Ana depois da oração. O versículo 15 fala assim: porém Ana respondeu ao sacerdote Eli: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A partir desse verso 18, uma nova Ana nasce, que é a Ana depois da oração. Os estudos relatam que Ana orou 24 anos para Deus lhe dar um filho, e no 25º ano ela tocou o coração de Deus ao fazer aquele voto. E eu acredito que a partir dali Ana já engravida, né? Era aquilo que eu falei lá no início. Ana precisava se preparar em todos os sentidos. Aqui até o verso fala sobre ansiedade, atribulada a alma,
né, aflita e com ansiedade. Então Deus tratou esse período, cuidou de Ana para poder dar a bênção. No 25º ano, quando ela faz esse voto, ela recebe o seu presente. Naquele momento, nessa oração, Deus viu que valia a pena abençoá-la, pois seu nome seria glorificado. Ana recebe a sua vitória, e isso significa o fim de um tempo de humilhação, de prova e deserto, e a chegada de um tempo de milagres e conquistas para exaltação do nome do Senhor. Exaltação do nome do Senhor. Deus concedeu Samuel a Ana porque ele seria para exaltação e glorificação do nome do Senhor. Muitas das vezes nós não recebemos alguma bênção que nós pedimos porque Deus sabe que nós não vamos ser de fato sinceros e verdadeiros com Ele. Nós não vamos glorificar, nós não vamos exaltar, nós não vamos dar testemunho daquilo que o Senhor nos deu, por isso que Ele não nos dá. E isso foi uma das grandes lições que eu aprendi com Ana também. Se não for para glorificar o nome do Senhor, Ele não nos dá, irmãos. O Senhor nos dá bênçãos na medida certa, na medida que nós vamos honrar, glorificar e exaltar o nome dele. E ele sabia, e como eu falei que Ana foi audaciosa pedindo, um filho varão, foi porque Deus já sabia que nessa época de Ana, de Eucana, Deus estava à procura de homens que fossem líderes, que fossem justos, de profetas que ajudassem no reino. E Samuel nasceu para isso, nasceu com este propósito, nasceu para este fim. Deus concedeu a Ana Samuel, um filho homem, presente de Deus, milagre, mas que seria para a exaltação do nome dele na terra. Essa oração que Ana fez foi conduzida pelo Espírito Santo. Ana fez este voto na presença de Deus. Sua sorte mudou. E por meio do seu voto, Ana entrou em aliança com Deus. Ou seja, tudo que era dele passou a ser dela também, gerando vida, gerando bênção, gerando graça. O Espírito Santo desceu sobre a vida de Ana. Durante todo esse período, Ana declarou o seu compromisso com Deus, Ela firmou um compromisso com Deus. Ana orava, à medida que Ana orava, Ana crescia. Ana crescia e ela orava mais. Por isso que foi firmado entre ela e Deus esse compromisso, porque foi através da oração. O caminho foi a oração. Primeiro ela firmou o compromisso e depois Deus abençoou. E muitas das vezes a gente quer o contrário na nossa vida, A gente quer a bênção para depois a gente firmar o compromisso. Ai, Deus, se tu me deres, eu vou ser assim, assado, eu vou fazer isso, eu vou, me dá que eu vou. Não, Ana simplesmente foi obediente. Ana fez, cumpriu, até a bênção chegar e depois ainda. Essa vida de Ana depois da oração é linda, irmãos, porque ela recebe Samuel, presente do Senhor. Samuel nasce, ela cuida de Samuel e ela entrega Samuel a Deus. Ela cumpre o seu voto. Isso está registrado no capítulo 1, a partir dos versos 19, 20, 21, vai contando narrando todo esse tempo de crescimento de Samuel no templo. Eu preciso te dizer que onde Deus está, não há aridez ou esterilidade, há vida abundante. Aonde Deus está. Ana foi curada de uma esterilidade. Ana buscou e procurou
Deus. Ela procurou por Deus. Ela consagrou o seu filho a Deus. Olha a responsabilidade que nós temos quando nós consagramos os nossos filhos, quando nós levamos os nossos filhos no altar. Não é compromisso só de Deus com meu filho, não. Ai, que meu filho cresça, que meu filho, seja isso, seja aquilo. Ai, Deus abençoa meu filho. É muito mais que isso. É o seu compromisso como pai, como mãe, de honrar, cuidar, de educar espiritualmente o seu filho, como Ana fez. Ana cumpriu esse voto. O sacerdote Eli observava a vida de Ana. Há um estudo que eu li que eu achei super interessante, que fala que Eli observava Ana enquanto ela fazia oração, entanto que ela achou que ela estava bêbada. Então ele não só viu ou ouviu algo, não. Ele observava a Ana orar. Há pessoas nos observando. O mestre está te observando. Ore, procure, busque Deus, porque Ele está te vendo. Nós precisamos buscar o nosso milagre, nós precisamos buscar o nosso sonho, mas nós precisamos buscar em Deus. Nós precisamos buscar em Deus e ter também a bênção das autoridades espirituais sobre as nossas vidas. Nós temos os nossos pastores, nós temos os líderes dos ministérios, que são autoridades sobre as nossas vidas. Nós precisamos ouvi-los, nós precisamos conversar, nós precisamos buscar a direção, buscar o direcionamento deles também. Nós precisamos pedir a bênção deles. Nunca rejeite a oração de um homem de Deus. Eli, quando despede Ana, é forte, porque ali ele sabia que Ana iria engravidar. Ele acabou de completar a obra, dando a bênção dele. Nós precisamos reconhecer as autoridades espirituais sobre as nossas vidas. Esses homens que Deus separou e colocou na nossa igreja, esses homens e mulheres que Deus constituiu nos ministérios, são homens e mulheres capacitados pelo Espírito Santo para te abençoar, como foi o profeta Eli na vida de Ana. Nunca rejeite a disciplina, a bênção, a fala da autoridade espiritual sobre a nossa vida. Eli era um sacerdote do Senhor, e ao ouvir as palavras de bênção que saíram da boca de Eli, a atitude de Ana mudou e o seu semblante já não era mais triste. Chega o milagre, chega Samuel, nasce, uma nova Ana. A mãe de Samuel obedeceu exatamente ao seu processo. Ana viveu um processo. Qual o processo que você tem vivido, meu irmão, minha irmã? Quais os desafios que o Senhor tem colocado à sua frente? O que você tem enfrentado nesses dias? Esteja alerta como Ana esteve. Esteja comprometido como Ana esteve. Receba as palavras e a bênção de Deus e cumpra os seus votos, como Ana fez também, cumpriu o seu voto de gratidão a Deus. Ana, primeiro amargurada, triste, atribulada, angustiada, ansiosa, Ana entra num processo de cura. Ana começa a orar. Por este tempo inteiro de 25 anos, Ana faz uma oração, um voto a Deus, recebe o seu milagre e uma nova Ana nasce. Ana foi crescendo através da oração. E eu gostaria de encerrar falando para você: oração é crescimento, oração é intimidade, oração é amadurecimento da nossa vida espiritual. Nós precisamos nos dedicar à oração.
Nós precisamos nos render à oração. A oração é o nosso remédio. Eu li uma frase há muito tempo atrás nos estudos que eu fiz, que fala que todo crente precisa de vitamina BO, Bíblia e oração, para crescer forte e feliz. E é exatamente isso. Nós precisamos de Bíblia e de oração, para que a nossa vida seja transformada e impactada. Que você possa, a partir de hoje, fazer a oração de Ana. Faça umas orações iguais às de Ana, se comprometendo com Deus. E Ana foi tão feliz nesse novo processo, né? Depois que ela recebe Samuel, que os estudos falam que Ana dedicou a vida de Samuel ao Senhor, né? Como nós vemos também no capítulo 1 ainda, passando para o 2, já fala sobre essa transformação de Ana e sobre a vida de Samuel. Ana teve um final extraordinário. Deus abençoou de maneira excelente, honrando a sua fé, a sua espera e a sua obediência. O profeta Eli profetizou mais uma vez sobre a vida de Ana, que teve mais 3 filhos e 2 filhas. Para quem era estéril, Ana, depois de Samuel, ganhou mais 5 filhos. Sua dedicação à oração e a Deus lhe rendeu ainda mais frutos. Samuel cresceu no caminho do Senhor e se tornou um grande profeta e líder de Israel. Não faça aliança com Deus que você não esteja disposto a cumprir. Cumpra a sua parte no acordo. Deus é fiel. A parte dele sempre é garantida. E a sua parte? Para nós crescermos fortes e felizes, a oração precisa fazer parte da nossa vida. Para nós termos uma vida espiritual alicerçada na palavra de Deus, nós precisamos nos engajar na oração. A oração é remédio, oração é vida, oração é alimento. Nós precisamos nos alimentar da oração todos os dias, orar e sem cessar. É como se nós estivéssemos numa bolha e orando 24 horas por dia, sim. Se muitas das vezes você não puder entrar no teu secreto e orar, que o seu coração e que a sua mente estejam voltadas em Deus, orando, se fortificando, repreendendo, porque Deus fala conosco. Graças a Deus que Deus fala conosco. E Ele fala conosco através da oração. Meu irmão, que você se inspire na vida de Ana. Essa vida impactada, né, pelo poder de Deus. Essa mulher estéril e foi mãe de filhos. E o seu remédio foi a oração. E a sua vida foi transformada e impactada pelo poder da oração dela. Que a sua vida também seja assim, impactada pela sua oração. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê um lindo dia hoje e que você medite na vida de Ana. Essa mulher determinada, cheia de fé, de esperança e posicionada. Que você também assim seja. Deus te abençoe, muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus nos abençoe.